sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite, amigos. Boa noite ao pessoal que está em casa nos assistindo, nos ouvindo hoje. Estamos começando mais uma roda de conversa e estamos agora no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscar e Achareis. Para o trabalho dessa noite, contamos com a Bruna na técnica, o Sandro e a Ju. Eu vou deixar os colegas dar o seu boa noite para nós começar as perguntas. Ju. Boa noite, colegas da Casa Espírita. Boa noite a todos que nos acompanham. É uma alegria muito grande estar aqui, podendo participar de mais uma roda de conversa. Desejo que tenhamos todos bons momentos de introspecção, de reflexões acerca dos ensinamentos do Cristo,
trazidos hoje, então, nesse capítulo. Uma boa noite a todos. Sandro. Boa noite, queridas colegas. Boa noite aos que nos ouvem, aos que já se tornaram íntimos do nosso trabalho, aqueles que estão chegando pela primeira vez, né, que possam sentirem-se motivados pelos ensinamentos do Cristo, trazidos por nós de forma só representativa, né, sempre lembrando que as informações que nós trazemos aqui não são nossas, né, são do Espiritismo, são de Jesus. E isso é motivo de alegria, né? Saber que nós possamos ser fiéis a isso, né? Que possamos ter eficiência nesse trabalho de não colocar as nossas opiniões e trazer simplesmente o Evangelho de Jesus puro, lindo, maravilhoso como é, e que possa trazer consolo, esclarecimento a esses corações todos aí. Que tenhamos um bom trabalho, que Jesus nos norteie, né? Nosso boa noite concluído, com a bênção de Jesus e amparado pela doutrina espírita e pelo Evangelho. Começamos então capítulo 25. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque quem pede recebe, quem procura acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quão mais forte razão o vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Quem anota é São Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Buscai e achareis é análoga a ajuda-te e o céu te ajudará. Sandro, o que esclarece a doutrina espírita sobre essa máxima de Jesus? Mais uma vez a doutrina espírita sendo um espanta-cliente, né? Como nós já falamos aqui. Muitos encontram nessa passagem algo que eles atribuem à benevolência de Deus, como se nós pudéssemos simplesmente pedir, ficar num momento de passividade, esperando que Deus então nos daria aquilo que estamos pedindo como um Pai generoso. A doutrina espírita, através do Evangelho segundo o Espiritismo, vem e explica de uma forma diferente, né? Desmistifica isso e contraria essa expectativa que normalmente as pessoas têm. A doutrina espírita faz conexão dessa passagem justamente como tu disseste ali, ó, análogo ao ajuda-te e o céu te ajudará. Então ela faz menção nessa passagem à lei do trabalho e, por consequência, a lei do progresso. Porque o progresso se efetiva pela ação do trabalho. E o trabalho é o uso do desenvolvimento da inteligência. Então, veja bem, lá no início da humanidade, nós éramos primitivos, quase como os animais, e nós usávamos a nossa inteligência precária apenas para quê? Para buscar o alimento, para proteger do inimigo, para buscar o abrigo, certo? Só que Deus deu algo a mais para nós humanos em relação aos animais. Ele deu a inteligência, né, para justamente que nós pudéssemos atentar com a lei do progresso através do trabalho, né? E nos deu também aquela ânsia, aquela vontade de querer o melhor para nós. E é através do uso da inteligência que nós vamos buscar o melhor para nós. E normalmente o que faz essa evolução é o exercício da ciência, que está muito relacionada à inteligência, né? Então, através das pesquisas e das buscas, nós vamos evoluindo pelo trabalho, progredindo pelo trabalho. Então, duas leis naturais que se interrelacionam e que fazem com que nós saímos lá do estado primitivo e vamos evoluindo. O que acontece? Conforme nós vamos atendendo às necessidades do nosso corpo, que é através da ciência e das evoluções tecnológicas e intelectuais,
Por conseguinte, o nosso espírito também vai ficando aflito e quer novas explicações, quer novos entendimentos e vai, então, em busca do seu aperfeiçoamento moral, que também entra no processo da evolução. Nós já vimos aqui em encontros anteriores que, normalmente, esse progresso se faz dessa forma. Primeiro vem o progresso intelectual, que depois gera essa aflição, né, na gente de querer algo mais, e vem, então, o progresso moral, né, que faz com que nós passemos, então, do primitivismo para um nível evolutivo mais interessante. Mas se nós fizermos uma análise, nós vamos ver que nós progredimos muito pouco durante uma encarnação. Cada um olha para si, faz aquelas perguntas que Santo Agostinho propôs lá, para ver como nós evoluímos pouco nessa nossa encarnação, né? E baseado nesse princípio, como é que nós poderíamos julgar que nós somos elementos de uma encarnação só? Né? Se nós acreditássemos, como muitos acreditam, que depois de uma encarnação nós iríamos para um lugar que nunca mais voltaríamos, como justificar a evolução da humanidade? É porque então Deus está criando cada vez mais espíritos melhores. Isso seria negar a justiça divina. Seria confirmar que Deus está privilegiando aqueles que estão nascendo depois. Isso não é compatível com a lei de justiça divina. Né? Então teríamos favorecidos os privilegiados, e a doutrina espírita nos mostra que isso não acontece. E se cada um tivesse que renascer cada vez e aprender tudo de novo, é por óbvio que a nossa humanidade ainda estaria primitiva. E como ela não está primitiva, isso é o maior exemplo de que nós viemos trabalhando, né, buscando e achando, mas pelo trabalho, e por esse trabalho que nós estamos gerando a evolução que faz com que hoje a nossa humanidade seja mais evoluída do que era um tempo atrás, né? E é por isso, é pelo trabalho que a espiritualidade, por exemplo, não nos traz nada pronto, não nos entrega nada de mão beijada, seja na evolução intelectual ou na moral, porque ela exige que nós trabalhemos para que isso aconteça, mas ela nos mostra o caminho. O próprio Cristo veio e disse: qual é o potencial que vocês têm de perfectibilidade? Como eu que fui o exemplo, Jesus, né, que foi o exemplo. Então isso é o que? Isso é uma referência para que nós, pelo nosso trabalho, façamos a evolução, mas que tenhamos os nossos próprios méritos, pelas nossas ações que nós tenhamos feito. E tanto é que se espera o trabalho de nós e não a passividade esperando que Deus nos ofereça tudo, é que se nós tivéssemos vindo para não trabalhar, nós já estaríamos com os nossos membros atrofiados. Isso é uma lei da natureza. Nós estamos falando com 2 fisioterapeutas aí, ó, né, que podem dizer que tudo aquilo que você não usar, não exercitar, vai atrofiar. E se nós não tivéssemos vindo com o potencial de desenvolver a nossa inteligência, nós também estaríamos atrofiados lá na infância da humanidade, lá no primitivismo, onde nós buscávamos só a subsistência, a proteção, né, a busca do território. Então, quando o Evangelho nos diz que nós podemos pedir porque Deus nos dará, que se nós que somos humanos e ainda muito maus não negamos algo ao nosso filho, eles nos aconselham que nós peçamos a luz para o nosso caminho, mas para que nós caminhemos, não para que Deus nos leve no colo nesse caminho. Então ele nos pede para que nós tenhamos força para resistir ao mal, e não que o mal não se apresente a nós. É impossível o mal não se apresentar a nós. Nós estamos em uma condição evolutiva que o mal é necessário, é fundamental. É uma dessas ferramentas que faz com que não nos atrofiemos, né, pela passividade, pelo comodismo. Né? Então, pede que façamos isso e que confiemos. Quando ele faz a analogia que o Pai não vai nos desamparar, é que nós confiemos. O problema é que as nossas pedidas é que são erradas. O nosso parâmetro de avaliar aquilo que Deus nos oferece como positivo é que está errado. Deus não erra.
E quando nós confiarmos nele como esse Pai generoso, nós vamos entender isso e vamos resignar. E é nesse sentido que pede, então, procuras e acharás, buscas, né? Plantas que vai colher, trabalhas que tu vais evoluir. Essa é a moral dessa passagem, segundo o Espiritismo. Obrigada, Sandra. Eu lembro que comentávamos domingo que tem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou ser sempre assim. E Santo Agostinho nos traz a reflexão no Evangelho do autoconhecimento. Então, não existe isso de ser sempre assim. Fomos criados para progredir. A pergunta 132 do Livro dos Espíritos, o objetivo da encarnação dos espíritos é isso, é progressão. Então, encarnamos com esse objetivo de progredir. E aí entra a reflexão de Santo Agostinho, porque você se autoconhecendo, você vai sabendo das suas imperfeições e o que necessita para essa progressão moral, que é isso que a gente fala, né? A progressão moral aqui. E aí saber o que pedir, e aí o que receber, né? E Lidy, nós já falamos várias vezes aqui que quase todas as parábolas de Jesus, na verdade, na essência, fazem uma analogia e uma conexão com a vida futura, né? É basicamente a base de todas as parábolas, né? A parte filosófica e teológica tem a ver com a vida sucessiva. E aqui, mais uma vez, né? E aqueles que estão nos ouvindo, se começarem a analisar com clareza, é isso que nós falamos ali atrás, que é impossível alguém nascer melhor vindo do nada, fica quase impossível negar a pluralidade das existências, né? Que faz, então, que justifica por que estamos evoluindo. E assim, né, tudo o que Jesus, todas as falas de Jesus, elas dizem respeito ao auxílio que a gente tem em função da nossa existência. Tipo, ele vai dando todas as dicas que a gente precisa, né? Então, desde sempre foi pensando na nossa evolução, na nossa progressão. Todas as falas dele têm esse sentido, né? Com certeza. Observai os pássaros do céu. Isso está no item 6. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os devoram, onde os ladrões se desenterram e roubam, mas formais tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os devoram. Porque onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis de onde achareis de o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Observai os pássaros no céu. Eles não semeiam, não colhem, não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um côvado? Porque também vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham e não fiam. E, entretanto, eu vos declaro que mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vos vestiremos. Como fazem os pagãos, que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Isso está em São Mateus, capítulo 6, versículo 19, 21, 25 e 34. Ju, interpretada ao pé da letra essa máxima, ela não seria negação da previdência, de todo o trabalho e de todo o progresso?
Aqui usando o exemplo que Jesus fez, né, ao convidar a observar, por exemplo, os pássaros do céu. Ele falava dos pássaros, mas o que ele quis dizer, ou nos fazer entender, com certeza não era sobre eles, mas mesmo assim, ele dizia: observai os pássaros do céu, não semeiam, não colhem, nada guardam nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Com certeza ele não estava querendo que a gente entendesse assim, bom, então tá, senta aí, se acomoda, espera, e o que tu precisar pede que eu vou providenciar. Não era isso que Jesus estava querendo que a gente entendesse. Mas analisando, então, primeiramente os passarinhos, por exemplo, como ele usou. Eles trabalham bastante em busca do alimento, para construir o ninho, né? E muitas vezes leva um tempo até conseguir construir, daí dá uma chuva com o vento e derruba, e eles têm que recomeçar o trabalho, e assim dá continuidade. Então, e da mesma forma, estamos nós aqui, criados por Deus, como foi falado no Evangelho, sem as vestes e sem abrigo, mas dotados de inteligência, para que assim pudéssemos criar as nossas vestes, buscar fabricá-las, né? E Deus, ele coloca à nossa disposição os recursos que são necessários para que a gente tenha essas conquistas individuais em todos os setores da vida, porque é através deles que a gente vai, digamos assim, passar por essa graduação terrena. Então, Deus, ele espera de cada um de nós o esforço, o trabalho, o empenho, e quando os nossos planos são nobres, né, eles estão, digamos assim, em conformidade com o que nos é necessário e não com o que seja supérfluo, temos a certeza que sim, a gente recebe inspiração e auxílio, né, das nossas dificuldades e para que assim possamos ter êxito, né, na execução dos nossos planos. E para que nós tenhamos esse auxílio e esse amparo da providência divina, o trabalho, ele não pode ser alicerçado no orgulho e no egoísmo. Então, eu vou fazer isso porque me convém, senão eu nem faria, né? É preciso trabalhar e fazer algo pelo bem comum. Então, com as bases dos nossos planejamentos alicerçadas, então, nesses ensinamentos do Cristo, que a gente vem falando sempre e estudando. E Jesus, ele sempre deixa claro que quem está a serviço do Pai está sob o amparo da providência divina. Entendendo assim, que esse a serviço do Pai envolve toda a nossa vida, toda a nossa rotina, a nossa relação com todos. Então, não é só a minha relação com vocês aqui da Casa Espírita, envolve a vida de cada um. Então, tudo isso diz respeito ao quanto cada um de nós tem que se empenhar e trabalhar em busca daquilo que desejamos adquirir, sabendo que muitas vezes aquilo que para mim pode ser o necessário, o que eu julgo ser necessário, às vezes Deus sabe que aquilo não me convém naquele determinado momento. Então, há que se ter essa confiança em Deus de que sim, Ele sabe, é o sabedor maior, então, de tudo aquilo que nos é conveniente. Lembrei agora do André Luiz, quando ele nos chama de co-criadores. Então, estamos a serviço do Pai, porque também participamos da obra divina, né? A gente não está... Eu penso por mim que antes eu tinha uma ideia que Deus criou e se afastou. E hoje eu tenho já a presença de Deus em cada ato, em cada atitude e no meu dia a dia. E nós, como co-criadores, participamos dessa tarefa da divindade, né? E eu acho que isso nos dá um senso de responsabilidade também, né, Ju? Isso, é quando a gente começa a ter esse sentimento de pertencimento. Nós nos pertencemos uns aos outros e fizemos parte de um só.
Então, muda totalmente a visão sobre tudo, né? Até sobre as coisas que a gente pensa ser importantes ou as que mais desejamos ou almejamos, mas aí a gente começa a ver que, poxa, dividindo aquilo que eu vejo com o meu próximo mais próximo ou com todos, eu percebo que não, peraí, vamos ver como é que está a situação do outro, vamos, né? Então, é esse sentimento de pertencimento a Deus, se sentir envolvido nesse todo, que faz toda a diferença. Obrigada, Ju. Sandro, a Terra produzirá o suficiente para alimentar todos os seus habitantes? Ela não só produzirá, como ela produz o necessário para alimentar todos os habitantes. Qualquer falha na harmonia seria um contrassenso, na verdade, né? Partindo de Deus. Por que a harmonia falha? Porque ainda não temos a percepção desse pertencimento que a Ju falou. Quando nós entendemos que pertencemos mesmo todos uns aos outros, quando o egoísmo não fizer mais parte das nossas opções, porque nós somos egoístas por opção, nós optamos em querer mais. E quando eu falo nós, não é necessariamente a minha pessoa, mas a sociedade, o município, os países. Eu lembro que comentava com a minha esposa no início da pandemia, como o mundo se mobilizou para achar a vacina. Porque essa doença, ela universalizou todos, independente de classe, de criança. Agora, já pensou se nós tivéssemos esse mesmo movimento para combater a fome da África, por exemplo? Talvez precisaria muito menos trabalho do que está se tendo hoje para conseguir a vacina. O problema é que nós optamos pelo egoísmo. E aí a fome não bate na minha, na tua porta, bate lá nos países da África. E eu não tenho nada a ver com isso. É o que nós pensamos. Nós, que eu digo mais uma vez, nós como pessoas, como sociedade, como país, como hemisfério, como mundo. Então, o que o Evangelho diz? Se nós abríssemos mão dessa opção do egoísmo, entenderíamos que somos pertencentes ao todo, a um Deus que não saiu de campo, não tirou o time de campo, como tu disseste, Lídia, muito bem colocado. A Lídia é iluminada, ela tem umas colocações assim, não sei onde é que ela tira, mas deve ser a espiritualidade que deve estar soprando, assim, muito didático, sabe, Lídia? E muito amoroso também isso da tua parte, né? Então, quando nós tivermos essa fraternidade pulsando nos nossos corações, nas nossas mentes, nós vamos ser como aquele homem rico que entende que não adianta ele ter a riqueza dele no celeiro. Por dois motivos. Primeiro, ele não vai conseguir comer tudo que tem no celeiro, porque ele produziu muito. E aquilo que ele não conseguir comer, vai estragar. E aquilo que não estragar, as traças, os ratos vão comer. Então, aquele celeiro vai ser improdutivo igual. Agora, se ele perceber que ele pegar aquelas sementes do celeiro e semear, e que cada semente daquela vai produzir 30, 60 ou 100, como diz no Evangelho, olha o poder de multiplicação disso só pelo fato de abrir da mão da opção do egoísmo. Ah, mas é fácil fazer isso? Não é fácil, porque nós exercitamos isso todo dia. Às vezes dentro do nosso próprio núcleo. E por que nós exercitamos cada vez menos isso? E deveria ser cada vez mais? Porque nós estamos cada vez mais ampliando o limite do nosso necessário. Nós tínhamos um celular, agora nós queremos 2. Por isso que eu não posso dividir os meus 2, porque é necessário ter 2, eu tenho que ter um da Claro e um da Vivo, por exemplo. Cada um pode buscar na sua consciência o exemplo que melhor esclareça, mas só para dar uma referência, entendeu? Então, não é porque a gente não possa dar um dos celulares, exemplificando aqui, podemos elevar isso para qualquer coisa. E, por exemplo, quando se fala em riqueza, aqui fala em alimentar, em subsistência, mas dá para expandir isso. Tudo aquilo, a riqueza é tudo aquilo que nós temos a mais do que o normal.
nós podemos ter conhecimento a mais do que o normal e dividi-lo, não colocar a candeia sobre o alqueire, que nós falamos nos encontros atrás, né? Nós temos potenciais intelectuais que podem ser divididos em uma instituição, em um serviço comunitário, entendem? Nós temos várias riquezas que nós podemos dividir para fazer o bem comum e poder chegar a cada um aquilo que é necessário para que se equilibre, para que nos auxiliemos, para que nos amemos e que para cada um possa ter o seu necessário. Mas é fundamental também para aquele que recebe entender também qual é o necessário. Às vezes julgamos-nos carentes de alguma coisa que na realidade não somos carentes. Né? É que nem querer mudar a linha da miséria alterando o fator que estabelece a miséria e não aumentando o nível de ganho, por exemplo. Né? Então, o parâmetro é fundamental sempre para que a gente atinja um objetivo. Não é só o trabalho, precisa do parâmetro. Né? Então, o que é o necessário? E o Evangelho diz que do necessário a terra vai ser capaz, já é capaz de acudir a todos. Então, está nas nossas mãos como pertencentes, como diz a Ju, como co-criadores, como diz a Lide, a fazermos o papel para que isso se estabeleça de forma harmoniosa. Né? Obrigada, Sandra. Ju, não vos inquieteis pela posse do ouro, ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem 2 roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar, e permanecei com ele até dali sairdes. Entrando na casa, saudai-a dizendo: que a paz esteja nessa casa. Se essa casa dela for digna, vossa paz virá sobre ela, e se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Quando alguém vos quiser vos receber, quando alguém não quiser vos receber, não escutar vossas palavras, sacudi, em saindo dessa casa ou dessa cidade, o pó dos vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Isso está em São Mateus, capítulo 10, versículo 9 ao 15. À luz dos ensinos da doutrina espírita, Ju, o que significam essas palavras? Elas têm um sentido moral bem profundo, né? Porque Jesus, ao proferir essas palavras, ele tenta nos dizer que existem coisas muito mais importantes na vida do que bens, né? Um bem que um ladrão, como fala no texto antes ali, um ladrão não pode roubar e que a traça não pode consumir. Essas coisas em que são mais importantes na vida são os valores espirituais que conservamos em nós para sempre. O ouro, a prata e tudo que é material constituem valores temporários, transitórios, que não nos pertencem de fato, né? Porque quando a gente desencarna, tudo fica. E a gente só leva conosco esses bens espirituais adquiridos, né, conforme as nossas ações enquanto espíritos encarnados. O processo de evolução, então, ao qual a gente passa, não depende das coisas materiais. Ele deve ser realizado apesar delas, né? Então, os bens estão aí, né, como forma de instrumento, né, para essa aquisição da nossa evolução.
mas o apego a essas coisas materiais dificulta, então, às vezes, a compreensão desta mensagem dita por Jesus, porque fala em bens, né? Mas para termos êxito, então, nesse desprendimento que é necessário, né, das coisas materiais, é preciso que a gente, como a gente falou antes, que a gente se entregue a Deus. E, por exemplo, num momento como esse, a gente se deixa envolver e absorver realmente o verdadeiro significado de tudo isso. Porque daqui a pouco eu posso ser uma pessoa desapegada materialmente, mas extremamente controladora, né? Egoísta, eu tenho as minhas ações baseadas naquele apego emocional, né? Então eu faço as minhas ações, as minhas atitudes, tentando controlar o outro, manipular. Então isso também é algo a ser trabalhado, né? Então é preciso ter cuidado com os excessos e não se apegar àquilo que não agrega nos nossos valores morais e espirituais. Então, ter cuidado, ter um equilíbrio, como foi falado antes, o material é necessário justamente também para esse processo de aprimoramento, mas está aqui como um instrumento, né? Como algo que a gente possa utilizar e saber fazer bom uso, para que isso não se torne depois um fardo a mais a ser carregado, né, para ser trabalhado numa encarnação futura, quem sabe, para daí sim retornar com os meios, então, mais apropriados ainda para se ter o cuidado com os excessos, com a ganância, né, com o abuso de toda ordem. Você lembra que nos estudos anteriores nós falamos que esse processo é igual ao de um viajante? Ele só pode levar na mala aquilo que ele efetivamente vai poder usar na viagem, né? Então, se nós vamos fazer uma viagem, não tem como nós levar toda a nossa casa, né, na mala, não cabe e não seria útil. E como nós falamos ali atrás da pluralidade das existências e que a humanidade vem evoluindo pelo somatório dos nossos trabalhos e das nossas aquisições, quando nós retornamos para essa casa aqui, numa futura encarnação, nós só vamos poder trazer aquilo de moral e de espiritual que nós acumulamos na vida anterior, né? Então, é muito esclarecedor isso. Então, que nós cuidemos de acumular aquilo que cabe na mala e aquilo que vai ser útil na próxima encarnação, para que nós nos ajudemos a evoluir e ajudemos a humanidade a evoluir, porque a humanidade evolui pelas pequenas evoluções de cada um de nós. Então, essa passagem faz referência a isso, que cuidemos daquilo que cabe na mala. Aquela mala que nós podemos levar embora, né? Não é essa que vai ficar aqui se deteriorando, como o nosso corpo vai estar também, né? É isso então, pessoal. Vamos encaminhando para o fim. Lembrando a todos que no domingo, 8 horas, nós temos o estudo. Domingo passado a gente estudou esse capítulo no estudo. Então, quem gostaria de participar, que possa entrar em contato, mandar uma mensagem aqui embaixo para qualquer um dos trabalhadores que a gente adiciona no nosso grupo de estudo. É sempre muito produtivo e a gente aguarda a todos. Agradecemos pela companhia nessa roda de conversa e desejamos a todos uma semana cheia de amor, de paz. E eu deixo os colegas agora para o seu boa noite final. Sandro, pode começar. Sendo repetitivo, né? Porque é isso que a gente sente, né? Um sentimento repetitivo, bom, mas repetitivo, que é o de gratidão, né? Gratidão por poder estar com vocês aí, dividindo aquilo que nós fazíamos presencialmente, né? Com tanto carinho, né? E que hoje nós podemos fazer dessa forma, né? Então, gratos por poder fazer dessa forma também. E que de uma forma diferente, que talvez mais pessoas possam ter acesso, né? Então, isso é muito gratificante e nos faz mais felizes, né? Isso são elementos que podem ir na mala. Podem ir na mala.
Então, que todos nós preparemos essa nossa mala aí com coisas boas, né? E que ela saia dessa encarnação assim bem forrada, né? De virtudes adquiridas e de virtudes potenciais, né? Porque nós temos todas as virtudes potenciais em nós, né? Vai de nós despertá-las, né? E o caminho é difícil, né? É simples, mas é difícil, tá? Mas estamos aí para isso, né? Na luta, para que sejamos os co-criadores, os colaboradores de Deus. Um abraço fraterno, um beijo no coração de cada um e até semana que vem. Ju. É um momento tão agradável esse, né? Assim como o de domingo dos grupos de estudo. Então, o sentimento é esse, de muita gratidão por estarmos aqui recebendo esses ensinamentos de Jesus e esses esclarecimentos trazidos pelos Espíritos que clareiam, né, que nos norteiam e ampliam a nossa visão, a nossa percepção sobre tudo. A gratidão sempre, primeiramente, a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui encarnados, juntos, nos auxiliando. Obrigada por vocês, colegas, estarem nessa caminhada comigo. Obrigada a todos que nos acompanharam nessa noite. E desejo que todos possam ter uma noite de repouso maravilhosa e que possamos nos encontrar aqui em breve. Um abraço em cada um. Eu e a Bruna deixamos mais um abraço para todos e até a próxima. Sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação.
esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz.